para que um projeto seja bem sucedido, qualquer projeto, para que ele seja bem sucedido, é preciso algumas coisas. Que haja uma visão clara do que se pretende. Se o projeto não for bem específico e bem claro, fica difícil. Temos que saber o que é que queremos, aonde é que queremos chegar. É preciso compromisso com aquilo que se estabeleceu. Afinal de contas, se dissemos que queremos ir para lá, mas perdemos tempo indo para lá, dificilmente o projeto vai se cumprir. Portanto, uma visão clara, compromisso com aquilo que ficou estabelecido e unidade daqueles que vão trabalhar. Que afinal de contas, se todos que estão envolvidos no projeto entendem para onde estamos caminhando, fica muito mais fácil e certamente vamos ter sucesso. Felizmente, diria mais do que isto, abençoadamente, para o povo de Deus, o Senhor não nos deixa sem uma visão clara do que Ele pretende para as nossas vidas, nem para a sua igreja. E é assim desde o princípio. Se os irmãos olharem a história bíblica, Adão, Deus disse a Adão: cuida do jardim e não comas da árvore. Eram regras simples, o projeto ia dar certo se ele simplesmente cumprisse aquilo que tinha sido dito. Para Noé, constrói uma arca. Mas Deus não disse só faz uma arca, Deus inclusive deu-lhe o tamanho, disse quantos andares ela tinha que ter, qual é o tamanho que ela tinha que ter, para que não é, porque uma arca podia ser de muitos tamanhos, mas faz uma arca com este tamanho, e Deus especificou. Para Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Para Moisés, Deus deu ordens tão específicas e tão claras sobre aquilo que devia ser feito. E normalmente nós vamos continuar a encontrar isso na palavra do Senhor. Depois de 40 anos no deserto, está na hora do povo finalmente entrar em Canaã. E nós terminamos na semana passada o nosso estudo que chamamos de Êxodos. Foram 43 estudos em que nós verificamos, de forma um tanto geral, desde o livro de Êxodos até o livro de Deuteronômio, toda a caminhada do povo pelo deserto desde que saiu do Egito. E agora iniciamos um novo grupo de estudos, ou um novo tempo que chamamos Canaã, e que vamos verificar o tempo em que o povo entra e domina a terra de Canaã até a chegada dos reis. Portanto, vamos trabalhar essencialmente o livro de Josué, o livro de Ruth, o livro de Juízes e o iniciozinho do livro de 1 Samuel, até chegarmos finalmente à época dos reis. Qual é a data exata da conquista de Canaã? Eu não sei se o irmão tem aí na sua Bíblia alguma notinha com a data em que isto está a acontecer no livro de Josué. Nós não temos uma data exata. Há duas escolas de pensamento principais. A mais tradicional é aquela que coloca a data por volta de 1400 anos antes de Cristo. É a data que provavelmente está mais ajustada aos achados que nós temos. Sobretudo é a data que bate mais certo quando nós vamos para datas em que nós temos certeza. Então, por exemplo, as datas relativas ao rei Salomão são mais ou menos definidas, não temos muitas dúvidas. Então, se andarmos de Salomão para trás, vamos ter por volta de 1400 a época da conquista. Há uma outra escola, que é a escola que utiliza a ideia de que o povo só sai do Egito na época de Ramsés II. E se os irmãos já viram filmes a respeito do Êxodo, e ainda recentemente houve um, trabalha com essa data e diz que o faraó do Êxodo foi Ramsés II. Se for essa a data, então nós estamos a falar em cerca de 1240. Mas, se nós formos trabalhar com os achados arqueológicos mais fiéis, é muito provável que a data seja realmente algo próximo de 1400 anos antes de Cristo. Canaã, nesta altura, é ocupada por uma mistura de povos, cerca de 7 povos diferentes. E nós encontramos os nomes deles: amorreus, heveus, jebuseus, girgazeus, enfim, há vários povos diferentes. Estes povos tinham alguma afinidade entre si, mas passavam a vida em guerra. Portanto, eles estão sempre para guerrear. E inicialmente Canaã é basicamente os povos que estão estabelecidos na costa. E vamos ter mais tarde Canaã essencialmente relativo
àquelas duas grandes cidades da Fenícia, Tiro e Sidom, e a partir daí os navegadores fenícios que se expandiram pelo Mediterrâneo e que ficaram famosos na história. Mas na época em que nós vamos trabalhar, não estamos apenas falando da costa, mas mesmo daquilo que se passava no interior e, portanto, todos estes povos cananitas. A estrutura de Canaã era de cidades-estado. Cada cidade maiorzinha tinha o seu próprio rei, a sua classe dominante, e este rei, esta classe, mandava na cidade e nas aldeias vizinhas. O povo vivia da agricultura, prestava vassalagem aos reis, e havia então uma classe dominante muito rica e a maioria da população vivendo com muita dificuldade, sobrevivendo da agricultura. Canaã, normalmente, as cidades de Canaã normalmente ficavam sob a direção ou sob o domínio de uma das potências da época, ou do Egito ou da Mesopotâmia. E nós também encontramos isso ao longo do relato bíblico. Na altura em que Israel chega a Canaã, a força egípcia estava relativamente diminuída. Vamos lembrar, irmãos, que quando Israel sai do Egito, o Egito levou uma grande tareia, não é? Primeiro se levaram com 10 pragas em cima e foi uma desgraça total, e depois perderam uma parte importante do seu exército. Portanto, os egípcios ficaram ali um bocado abalados durante um bocado de tempo. E esta fase em que Israel chega a Canaã é uma época muito propícia para a invasão, porque não existe nenhuma força realmente grande, dominante, sobre as cidades de Canaã. Provavelmente o que mais unia os cananitas era a religião. A religião cananita era uma mitologia muito rica, eles tinham muita imaginação, tinham muitos deuses diferentes e deusas. O seu deus principal tinha o nome de El, daí que os irmãos vão encontrar na Bíblia muitos nomes no Antigo Testamento que terminam em El e todos eles estão ligados com Deus. E alguns podem dizer assim, mas espera aí, mas então Israel usava o nome de um Deus cananita? A noção deste Deus, El, era acima da mitologia. El era o Deus Supremo, uma espécie de pai dos deuses, era aquele que estava acima de tudo o mais. E na verdade não havia muita adoração a esse Deus propriamente dito. Era um pouco como mais tarde em outras mitologias, que existe a ideia de um Deus criador, mas este está muito distante. E depois há os deuses que estão mais perto, são aqueles que estão ali pertinho. Eu diria aos irmãos que não é muito diferente do que nós vemos, por exemplo, na Igreja Romana. Deus existe, mas Deus está assim um bocadinho longe. É mais fácil adorar São Francisco, não é? Ou Santo António, ou São José, ou Maria, que estão assim mais pertinho de nós. Não é muito diferente da mitologia dos povos antigos. Era mais ou menos o que acontecia com os cananitas. Então, os deuses mais populares entre os cananitas eram, por exemplo, Baal, que é bem conhecido de nós, era o deus do trovão, da tempestade, da chuva, e portanto um Deus muito importante por causa da agricultura. Agricultura, água, dependência da água, o Deus da chuva é fundamental. Então Baal era um dos deuses favoritos. Os cultos da religião cananita normalmente envolviam ritos de fertilidade, e daqui nós temos a ideia de que havia muitas mulheres que funcionavam como sacerdotisas e que eram simultaneamente prostitutas cultuais. E também era um culto em que havia invocação aos mortos, aos espíritos dos mortos, e em que havia sacrifícios humanos. Se os irmãos quiserem ter uma ideia de como seriam uma cidade cananita em termos de cultura e da sua perversidade, é só relerem lá em Gênesis o que se passava em Sodoma. Sodoma era uma cidade cananita, tradicionalmente cananita, e portanto os cananitas tinham este envolvimento em que a homossexualidade, a prostituição, a promiscuidade era algo considerado comum, normal, sem grandes alterações. É neste contexto que Israel vai entrar. Isto é importante para nós percebermos porque é que Deus dá a noção aos israelitas que não se misturem com os cananitas. Vocês vão entrar para tirá-los da terra e para ocuparem, porque eu vos dei esta terra como herança. E o livro começa, praticamente o livro de Josué começa numa continuidade imediata do livro de Deuteronômio. Deuteronômio termina e Josué começa, eu não vou dizer no dia seguinte, mas dias depois, porque foi logo após a morte de Moisés. Deus não podia deixar Israel parado. Imaginem, irmãos, Moisés morreu. Ok, Josué foi impulsado. E se não houver um novo projeto, se não houver a declaração de um novo projeto
que se o novo líder não se apresentar com força suficiente para dizer eu sei o caminho e é por aqui, isto vai ser complicado. Então é preciso que o povo não fique na pasmaceira da morte de Moisés, mas levante-se e se mexa. E é isso que nós encontramos no início do livro de Josué, capítulo 1. Estes primeiros versículos são muito conhecidos, vamos reler para os irmãos poderem se recordar. E diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como que a provar o que tinha sido dito e o que vai ser dito, Deus a dizer a Josué: eu vou estar contigo. O Senhor, logo depois da morte de Moisés, fala diretamente com Josué. Irmãos, nós não temos nenhuma base bíblica para saber se Deus já tinha falado com Josué diretamente ou não. Nós sabemos que o Senhor falava com Moisés, e a maneira como Deus falava com Moisés era única. O livro de Deuteronômio diz, e termina dizendo, que ninguém tinha se levantado, nunca mais ninguém se levantou como Moisés, alguém com quem Deus falava. O texto até é um pouco hiperbólico, não é? Um pouco exagerado, e diz face a face. É claro que ninguém pode ver a face de Deus, e Moisés também não viu, mas era a ideia da intimidade. E portanto Josué sabia que Deus falava com Moisés. Até que ponto ele tinha estado presente em algum destes momentos, eu não sei, mas aqui não há dúvida nenhuma, Deus fala diretamente com Josué. E deve ter sido um consolo e um ânimo especial para ele diante desta situação. O desafio é muito grande. Ele tem uma nação, no mínimo 2 milhões de pessoas no deserto. Ele precisa ultrapassar o Jordão e conquistar a terra dos cananitas. Os cananitas não estão à espera com bandeirinhas de boas-vindas. Eles têm grandes cidades fortificadas, moradas, e é preciso toda uma estratégia para conquistar esta terra. Não era um desafio pequenino. Certamente para Josué já era algo complicado. E vamos lembrar, irmãos, Josué não é nenhum garoto, ele não é propriamente um jovem, é um homem de 80 anos. E, no entretanto, o Senhor vem ter com ele e diz: esforça-te, tem bom ânimo. O que é que nós sabemos sobre Josué? Sabemos que ele é filho de Num, portanto o seu pai devia ser alguém conhecido, porque senão o nome não era referido. Sabemos que ele era da tribo de Efraim, portanto ele é descendente de José. Lembramos que isto é importante porque José recebe uma bênção muito especial da parte de Jacó e da parte de Moisés. Efraim recebe uma bênção longa da parte de Moisés nas palavras finais. A tribo de Efraim é das que recebe bênção mais prolongada, mais significativa. Portanto, José era o filho preferido, acaba por ser de alguma maneira aquele que recebe a bênção maior de primogenitura, e Josué é desta família. Sabemos que Efraim vai ser a tribo mais forte no norte, e mais tarde vai ser a tribo que vai dominar, digamos, as tribos do norte no reino de Israel. Sabemos que ele é servo de Moisés desde a saída no Egito. E aqui uma regra bíblica, irmãos, desde o princípio: servir é um requisito necessário para quem quer mandar. Se alguém quer aprender a mandar, tem que começar servindo. Por isso é que há algumas histórias muito interessantes de filhos de magnatas que, quando se apresentaram aos pais e disseram assim: olha pai, eu agora quero trabalhar nas nossas empresas, e os pais as puseram a trabalhar como moços de recados,
carregadores, e às vezes lemos algumas histórias destas de filhos que ficaram zangados. Eu sou filho do chefe e vou trabalhar de carregador. Eu pensei que o meu pai ia me dar um gabinete para eu me sentar. Disse, tu não estás preparado para gabinete nenhum, meu filho. Vai lá primeiro, vai lá aprender como é que as coisas são na base, porque depois tu chegas cá em cima. Se não chegas cá em cima, já começas pelo gabinete lá de cima do último andar e não vais perceber nada de como é que é. Portanto, tens de começar por baixo, e é uma boa noção. É um princípio bíblico que nós vamos encontrar tantos personagens bíblicos a aprender servindo. Por exemplo, Eliseu vai servir, não é? A Elias para poder aprender. Timóteo foi servo de Paulo. Para não falarmos dos discípulos que serviram a Jesus para desta maneira poderem aprender. Sabemos deste personagem que o nome dele foi mudado. Ele chamava-se Oséias, que significa salvação, e foi Moisés que mudou o nome dele para Josué, que significa Deus é salvação. E sabemos que, biblicamente, a mudança de um nome é sempre sinal de algo significativo. Quer dizer que Deus está a mudar a vida desta pessoa para a usar de uma outra maneira. É o caso de Abraão, é o caso de Jacó, é o caso de Simão Pedro, é o caso de Paulo e de outros personagens bíblicos. Sabemos que ele é o general, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Israel. Ele é o responsável pelo comando das tropas de Israel desde o episódio com os Amalequitas. E ele foi bem sucedido todas as vezes que ele dirigiu este povo. E recentemente ele comandou as tropas na conquista da região de Gileade, do outro lado do Jordão. Portanto, é um general atestado em combate. Lembramos que ele foi um dos 12 espias, foram enviados por Moisés. Eram 12, um príncipe de cada tribo, e ele foi o príncipe da tribo de Efraim, quando de Cades Barnea eles passaram a espiar a terra. Só ele e Caleb mostraram confiança no Senhor para a vitória. Isso também é lembrado, nós recordamos bem. Sabemos que ele foi indicado para a sucessão de Moisés especificamente por Deus. Não foi Moisés que o escolheu. Moisés colocou diante do Senhor: ok, Senhor, eu vou morrer, disseste-me que eu vou morrer, o povo não pode ficar sem liderança, indica o líder. E foi Deus que disse: o líder vai ser Josué. E sabemos que ele foi impulsado publicamente. Houve uma cerimónia de posse pública em que Josué foi apresentado ao povo. Moisés colocou as suas mãos sobre a cabeça dele, como que a transmitir aquilo que era o poder do Espírito Santo para ele. Sabemos que ele recebeu o governo civil da nação, enquanto Eleazar é aquele que é responsável pelo poder religioso, como sumo sacerdote. Sabemos que ele é referido como homem cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria para a liderança. Ou seja, certamente este homem estava preparado para a função, e ele ouve a voz do Senhor de forma direta. Olhamos, irmãos, para estes versículos e percebemos algumas coisas. Primeiro, uma ordem clara, uma missão direta. Ele não tem que inventar, ele não tem que se pôr a adivinhar o que é que Deus quer. Deus diz a ele claramente: preparem-se para atravessar o rio e entrar na terra. E esta travessia era um gesto simbólico fundamental, porque era um gesto de invasão. Era Israel dizendo: é esta terra que nós queremos. Eles tinham acabado de derrotar os reis de Gileade, porque é que eles não ficam do lado de lá? Ocupam a terra em Gileade, ocupam aquele espaço, ainda era um espaço grande, ficam por aí. Mas ao transpor o Jordão, eles estariam declarando aos cananitas: não, é para aqui que a gente vem. E portanto, certamente eles abrem o conflito ao fazerem isto. Mas o Senhor não dá só a ordem. Deus dá a ordem, Deus dá a promessa. O Senhor ordena, mas sempre capacita e garante a bênção. E vejam, irmãos, que coisa extraordinária. Se os irmãos se recordam, houve um momento em que Moisés disse ao Senhor: não nos mandes em frente se tu não vieres connosco. Josué não precisou pedir, o Senhor avisou, disse: eu vou estar contigo, eu vou contigo sempre onde tu quer. Onde puseres a planta do teu pé, eu vou te dar a vitória. Ninguém vai te resistir ao longo da tua vida. Meus irmãos, por favor, vamos lembrar uma coisa: não vamos tirar as promessas bíblicas do seu contexto. Eu já ouvi crentes a usarem estes versículos para tomarem posse das cidades. Eu já ouvi crentes a usarem estes versículos para andar à volta de casas ricas, na parte sofisticada da cidade, a dizer: o Senhor disse onde puser a planta do nosso pé. Então eles ficam dando a volta na casa de um ricaço qualquer, que é para reivindicar aquela casa para eles, em nome do Senhor e das suas promessas. Meus irmãos, não há base nenhuma para isto, não é? Não vamos ser hereges, não vamos tirar os versículos do seu contexto. Isto é uma promessa dada a Josué, especificamente a Josué, neste contexto.
ela terá alguma aplicação para nós? Sim, a certeza de que o Senhor está connosco, de que Ele nos abençoa, de que Ele nos dá a vitória. Agora, esta especificidade que está aqui diz respeito a Josué e ao povo de Israel nesta ocasião da história, e não vamos tirá-la do seu lugar. O incentivo para Josué é muito importante. Ele deve ter ânimo, ele deve ter coragem, ele não pode duvidar, porque um líder tem que mostrar segurança. Ele precisa mostrar firmeza. O povo precisa olhar e saber, não, nosso líder sabe para onde vai, não é? A postura dele nos dá garantia e segurança. E a base do sucesso, irmãos, é muito interessante. A base do sucesso, Deus não dá a Josué uma estratégia de combate. Deus não dá a Josué um manual de guerra. Deus diz a Josué: queres ser bem sucedido? Então só há uma coisa que tens que fazer. Olha a lei. A revelação que eu dei a vocês. A revelação que tu conheces, porque foi dada a Moisés, a quem tu serviste. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que sejas bem sucedido. Queres ser bem sucedido como líder? Queres ser bem sucedido como general? Queres ser bem sucedido como comandante? Queres ser bem sucedido como o responsável por esta nação? Então lê o livro, medita no livro, trabalha, não te desvies. E irmãos, aqui a ideia do não te desvies para a direita e para a esquerda tem a ver com a questão da fidelidade à aliança. Porque aqui a direita e a esquerda significaria outros deuses, outros compromissos, outras alianças. Tens uma aliança comigo, fica firme nesta aliança, não faças outras, porque aí vais ser bem sucedido. É provável que esta expressão não se aparte da tua boca tenha a ver com o fato de que na maior parte do tempo, nesta altura, na maior parte das vezes, os textos bíblicos teriam que ser lidos em voz alta. Eles não seriam apenas utilizados para meditação interna, mas seriam lidos. E, portanto, ele teria que ler o texto bíblico para que pudesse ouvi-lo e desta maneira guardar. E nós vemos que Josué é um homem à altura dos acontecimentos pelo que acontece logo a seguir. Vejam, irmãos, versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres e vossos filhos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis à terra da vossa herança e possuireis o que vos deu Moisés, o servo do Senhor, nesta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Então somente que o Senhor teu Deus esteja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Josué mostra-se o homem à altura do comando, quando ele imediatamente toma as medidas necessárias para a ação. Deus disse o que ele tinha que fazer: transpõe o Jordão, leva o povo para a terra, tu vais conquistá-la, tu vais fazer o povo herdar, eu vou-te dar a vitória. Ok? Essas são as ordens do Senhor, então vamos pô-las em prática. Mas para isto, Josué precisa fazer movimentar uma grande massa de pessoas. Ele não vai conseguir fazer isto sozinho. Ele faz o quê? Chama os príncipes, chama os líderes. A nação estava dividida, já tinha sido dividida desde o tempo de Moisés, em grupos. Havia tropas definidas, havia chefes de 10, de 100, de 1000, havia vários líderes, e ele chama os líderes e dá ordens aos líderes. E vejam, irmãos, as ordens são específicas. Ele diz o que fazer. Avisem todos que se preparem, que separem as provisões. Ele diz quando fazer: dentro de 3 dias. Isto é muito importante. Se eles vão atravessar o Jordão, a partir do momento em que eles atravessarem, eles vão estar em guerra. E numa guerra, seja ela qual for, a linha de suprimento é fundamental. Eles não vão ter tempo de ficar à procura de mantimento quando eles estiverem numa frente de batalha. Então, preparem-se, separem mantimento.
estejam devidamente organizados, porque nós vamos transpor o rio e depois de transpusermos o rio temos que estar em ordem de combate. Temos que estar preparados para a batalha. Podemos ser atacados pelos canaanitas a qualquer momento. Então, levem comida suficiente, preparem os mantimentos, organizem uma linha de suprimento, porque nós vamos atravessar o rio. E vamos fazer isto dentro de 3 dias. Há tempo suficiente para vocês se organizarem. Não é nem cedo demais, nem tarde demais. Tem tempo suficiente para se organizarem e fazerem as coisas. Isto é tão importante, irmãos. Sabem porquê? Porque um líder depende da comunicação. Clareza na comunicação é fundamental para um líder. Como é que os liderados vão responder se não souberem o que é esperado deles? Como é que os liderados vão obedecer se a ordem não for clara? Mas Josué, sem ter feito nenhum curso de mestrado em comunicação, nem ter tido nenhuma formação especial sobre como liderar, ele está preparado para isto, ele aprendeu e ele sabe o que é que ele tem que fazer, e ele sabe que uma das coisas fundamentais é comunicar aquilo que vai ser feito e de forma clara. Então ele especifica, ele chama os líderes e diz: vocês têm que fazer isto, nós vamos fazer isto e tem tantos dias para fazer, agora passem palavra, organizem o vosso grupo, cada um faça a vossa parte e nós vamos estar prontos para partir em frente. E a seguir, ele tem que garantir a participação de 2,5 tribos. Vamos recordar, irmãos, Deus permitiu, através de Moisés, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés, que é muito grande, que eles podem ficar do outro lado do Jordão, na Transjordânia, na terra de Gileade, que acabou de ser conquistada. Deus disse: podem ficar aí, mas os homens de guerra têm que passar o rio e ajudar os seus irmãos no combate. Porque não é justo vocês ficarem aqui, porque vocês já têm a vossa terra e eles vão atravessar o rio e vão combater e vão perder homens de 2,5 tribos. É muita gente de combate, são cerca de 40 mil soldados, é gente a mais. Não se pode perder 40 mil soldados quando se vai começar uma campanha de guerra. Portanto, vocês têm que passar o rio e combater. Como bom general, Josué sabe que não pode prescindir de tantos soldados, então ele vai ter com eles e lembra-lhes o compromisso que foi feito. Esta questão aqui é séria. Nós talvez não prestemos devida atenção no quanto este momento foi chave. Estamos no início da liderança de Josué. Ele agora é chefe, digamos, até ontem não era. É o primeiro ou o segundo ato público mais significativo. Ele primeiro chamou os liderados, deu as ordens, não eram muito complicadas. Ele agora chama os líderes destas 2,5 tribos e diz a eles: olha, vocês têm que cumprir o que vocês falaram a Moisés, está na hora de irmos. E estes homens podiam dizer: sim, mas Moisés era Moisés e tu não és Moisés, aquilo tem a ver contigo, não é? Rei deposto, rei morto, assunto encerrado, não tem nada a ver com isto, foi o compromisso que fizemos com ele. Então nós temos a nossa terra aqui, é tão boa, e vamos deixar as nossas mulheres e as nossas crianças aqui sem proteção, como é que é? Portanto, este é um momento chave em que Josué tem que testar a sua liderança, e também temos que perceber se o povo sentiu a firmeza da liderança neste novo líder. Ele é fiel em recordar a estes líderes o compromisso que eles fizeram diante de Deus, e a resposta deles é fundamental e dá-nos a ideia de que o povo realmente tinha compreendido que Josué era o homem que Deus tinha colocado para a liderança. Tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Tu mandares, nós vamos fazer. Assim que obedecemos a Moisés, vamos obedecer a ti. Olha, se alguém não quiser te obedecer, é a morte, não há aqui segundas medidas. Os irmãos lembram-se que muitas vezes os códigos penais naquele tempo eram muito simples, porque a punição era sempre a mesma, não se discutia muito, não era mais fácil. Era uma folha só, o código, não é? As nossas advogadas ficam logo entusiasmadas. Não era um livrão, era uma folha só. Falhou, morreu. Pronto, assunto encerrado. Não precisava discutir muito. E é o que eles colocam. Mas, irmãos, é muito importante esta resposta, porque ela faz perceber que estes, e já são 2,5 tribos, tinham compreendido que Deus está com Josué. Tinham compreendido que este é o novo líder. Tinham percebido que este líder é um líder capacitado. E a obediência pública destas tribos vai marcar positivamente a liderança do povo para Josué. Apenas eles dizem: olha, apenas esforça-te, não é?
faz a tua parte, tem bom ânimo, tem coragem, que nós estamos contigo. O Senhor está contigo e nós estamos contigo. Assim como o Senhor foi com Moisés, Ele vai ser contigo e nós também vamos estar contigo e nós vamos ter a vitória. E então, digamos, podemos dizer que o cenário está montado. Josué tem a ordem, ele sabe o que é que ele tem que fazer, ele chama o povo, ele organiza o povo e diz, dentro de 3 dias nós vamos atravessar o Jordão e vai começar a campanha. Agora não há mais espera, agora é para avançar. Mas há sempre o mais nestas histórias. É sempre bom conhecer o inimigo, não é? É sempre bom perceber o que é que há do lado de lá. E o que é que Josué vai fazer? Vai simplesmente atravessar o rio? Bem, na próxima semana, se cá estivermos, vamos ver como é que ele, tendo a ordem do Senhor, não vai deixar de usar aquilo que é a sua experiência, não vai deixar de usar aquilo que é o seu conhecimento de estratégia, mas, e para a semana vamos ver, os irmãos, se quiserem, leiam e percebam quais são as diferenças entre este episódio e um outro episódio muito semelhante que nós temos lá atrás no livro de Números. Se os irmãos lerem, se calhar para a semana podem me dizer quais são as diferenças, mas elas são importantes e são significativas. Mas isto nós vamos ver para a semana.